Olá, seja bem-vindo ao podcast Ate Diurna, podcast do jornal Página 1, que conta com a participação do Pedro Almeida Vieira, diretor do Página 1 e jornalista, e comigo, Elizabeth Tavares, também jornalista, e neste podcast vamos mais uma vez fazer aqui a análise de alguns temas da atualidade, e o Pedro também vai aqui dar uma olhadela a alguns dos livros que têm sido editados em Portugal. E aqui em relação aos temas, hoje temos alguns temas interessantes, nomeadamente o comunicado da Direção-Geral da Saúde sobre o não excesso de mortalidade no inverno, que o Pedro vai aqui dissecar, certamente. Também o tema do inquérito que a administração de Trump fez às universidades portuguesas e também o eventual corte de financiamento. E um outro tema também, a viagem ao espaço de uma equipa composta apenas por mulheres. Pedro, começamos aqui se calhar com o tema da DGS, não sei se queres começar por aí. Eu talvez comece pelos livros, até porque é muito rápido. São basicamente as obras que nos têm chegado nos últimos dias ao Página 1. Destaco para já um livro na verdade, do Sérgio Luís de Carvalho, que é um professor e historiador, e que tem feito uma excelente recolha de histórias que envolvem Lisboa e as suas diversas facetas. Neste ele aborda a Lisboa maçónica, mas já abordou a Lisboa árabe, a Lisboa judaica, a Lisboa nazi mesmo. E, portanto, este é a Lisboa maçónica, foi publicado agora pela Parsifal. Também nos chegou, e a Leia costuma fazer isso, ou seja, o prémio Leia suscita muitas vezes romances inéditos de escritores que muitas vezes ainda não publicaram, e depois publica não só, obviamente, o vencedor, como depois os finalistas. Está aí nas bancas agora o romance Passagem Noturna, que é um dos finalistas, de Leonor Sampaio da Silva. Também nos chegou neste período em que se fala tanto de fake news, chegou-nos da Lua de Papel um livro sobre Rodeado de Mentirosos, é de Thomas Erikson, que é também autor de um livro similar, que é Rodeado de Idiotas, portanto está sempre um ar também algo descontraído, e é uma espécie de guia de como impedir que as meias-verdades, as tangas e as vigarices destruam a nossa vida. E também chegou-nos um romance da Casa das Letras, A Extinção de Irene Rey, de Jennifer Croft, e já agora destaco também, para quem gosta de ciência, o livro de Lisa Kaltenegger, não sei se estou a dizer bem, mas é a diretora do Instituto Carl Sagan. O livro chama-se A Descoberta de Vida no Cosmos. Vamos então agora começar por falar sobre a questão da DGS. Exatamente. Pronto, nós no dia 8 já tínhamos abordado aqui no Página 1 uma análise séria, porque abordava não só a mortalidade absoluta no quadrimestre que se pode considerar inverno, pegava nos dados de dezembro de 2024 até março de 2025, e em que se verificava que uma situação que aparentemente não é normal, que é termos 4 meses seguidos com mais de 10 mil óbitos em cada um desses meses, e o próprio mês de março de 2025, portanto o mês passado, até tinha sido um dos meses mais mortíferos em termos absolutos. Mas a análise que nós fizemos foi uma análise séria, no sentido de que fomos comparar com as 5 décadas anteriores, e considerando também aquilo que é um fator normal em Portugal nas últimas décadas, que é um envelhecimento da população, e, portanto, mais pessoas, felizmente, chegam a idades mais avançadas, onde, de facto, depois a mortalidade é mais elevada. Em termos absolutos, ela acaba por ser relevante, e depois também temos que
considerar que está a verificar-se um aumento da população e, portanto, é natural que haja um incremento da mortalidade em termos absolutos, não em termos de taxas de mortalidade, e, portanto, grosso modo, é normal que haja um aumento neste período de cerca de 160 óbitos por ano. E, portanto, fizemos uma análise séria. Aquilo praticamente não foi abordado pela imprensa, ou não foi mesmo abordado pela imprensa, eis que 5 ou 6 dias depois o Correio da Manhã vem fazer uma notícia, a meu ver, com uma análise errada, porque olha para os números absolutos, sem considerar todo o enquadramento que eu estava a falar, e aí a DGS já vem reclamar de uma espécie de sensacionalismo do Correio da Manhã. Mas eu acho muito curioso que a DGS venha agora, e com razão até, dizer que não há um excesso de mortalidade, porque estamos abaixo exatamente dessa linha de tendência, mas que não tenha absolutamente feito nada, nem comentado nada, nem apurado nada, quando em 2022 e em 2023, quando já a Covid não tinha praticamente impacto absolutamente nenhum, portanto não tínhamos a história da Covid, quando já tinha havido um excesso muito grande em 2020 e sobretudo em 2021, em que há aquilo que se chama o efeito de harvesting, o efeito de colheita, ou seja, o facto de morrerem as pessoas mais vulneráveis faz com que nos anos seguintes ou nos períodos seguintes haja uma menor mortalidade, e aquilo o que não aconteceu em 2022 e 2023, sobretudo, e nesse período a DGS não só esteve caladinha, como continua a esconder a informação em bruto para nós conseguirmos apurar a mortalidade por grupos etários, quais são as causas, se está a morrer mais de uma determinada doença ou não, e isso a DGS continua ostensivamente, intencionalmente a esconder, o que é lamentável. Portanto, a DGS só vem falar quando bem lhe apetece, e com uma análise, diga-se de passagem, muito pobrezinha do ponto de vista científico, um bocadinho naquela de que para quem é bacalhau basta. E, portanto, a DGS tem que mudar um bocadinho de filosofia, tem necessariamente que mudar um bocadinho de filosofia sobre estas matérias. Em todo o caso, os portugueses também precisam exigir que a DGS e as demais entidades públicas cumpram a lei e aquilo que é a transparência que deve existir em relação aos dados que têm que estar disponíveis, não é? E, portanto, neste caso, e os jornalistas também exigirem, e isso não tem acontecido. Pelo contrário, muitos jornalistas ficam muito do lado da DGS nesta opacidade e neste jogo de fazer um comunicado aqui e ali, mas sem divulgar os dados que esses sim permitiriam que se pudesse apurar a verdade, não é? Eu não me recordo, e nós pedimos muitos dados já à DGS, aliás, hoje corre um processo que tem a ver com os contratos das vacinas assinados pela Direção-Geral da Saúde, que dura no Tribunal Administrativo há quase 2 anos e meio, daqui a nada, mas a DGS é daquelas entidades que nunca dá informação, e aliás, e raramente, para não dizer que para dizer que nunca responde a questões antes, depois das notícias saírem. Portanto, é basicamente uma entidade reativa. Eu ainda tive alguma esperança de que, com a nova Presidente, como nova Diretora-Geral, digo, que é uma pessoa mais nova, que as coisas mudassem. Não muda absolutamente nada. Nós não temos uma autoridade de saúde independente do poder político. Portanto, eles reagem quando há algum incómodo que pode afetar a atuação do governo. Ainda para mais na altura de eleições, não é? A autoridade de saúde esquece que está ao serviço dos cidadãos e não ao serviço de um governo, mas isso é um problema crónico. Não, mas não é transversal. No caso da saúde, a Direção-Geral da Saúde deve ter uma postura muito mais de defesa dos cidadãos do que de defesa de uma política do governo. E, portanto, é muito mais grave nós vermos a atitude da Direção-Geral da Saúde do que, por exemplo, até de um regulador. Quer dizer, eu acho que a Direção-Geral da Saúde nem sequer é um regulador. Neste caso, temos a ERS, que também
não se sabe muito bem o que faz. E depois também temos a IGAS, a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, que também atua consoante as luas, não é? E, portanto, nós precisávamos, de facto, de entidades de saúde que fossem independentes, completamente independentes do governo e, sobretudo, que fosse transparente. Porque eu continuo a dizer, a falta de informação na área da saúde é imensa e isso propicia depois as tais desinformações, as especulações, etc. Se a Direção-Geral da Saúde tivesse uma atitude séria relativamente até à parte da monetização da saúde em tempo real, porque nós temos dados em tempo real, nós temos um sistema de certificação de óbitos com a causa dos óbitos em tempo real, algo que nem todos os países têm, nós conseguiríamos estar muito mais bem informados. Aliás, há uma coisa engraçada, quando nós falamos, por exemplo, no caso agora do surto nos Estados Unidos, não é? Em que sabemos que morreu uma criança, mais 2 crianças com sarampo. Com problemas vários. Nós em Portugal, sim, não, mas a questão não é essa. Nós em Portugal nunca sabemos absolutamente nada qual é a prevalência, por exemplo, do sarampo neste momento. Haver dados já, porque como são doenças de declaração obrigatória, nós temos um conjunto bastante vasto de meios para saber como é que estão as situações. No caso dos óbitos, a mesma coisa, ainda melhor do que muitos países. Não é? No entanto, a informação é praticamente zero. É reativa e tentam esconder e tentam depois manipular muitas das vezes. Mas pronto, mas como também mencionaste esses 2 casos, e eu que sou, a título pessoal, na minha vida, na minha família, a favor de vacinação, obviamente que ponderada e informada, e sempre com consentimento informado, isso requer informação, mas dito isto, também temos que dizer que nesses 2 casos que têm sido noticiados existe desinformação por parte dos mídia mainstream, nos jornais, nas televisões, visto que, pelo que consta, essas 2 crianças apresentavam vulnerabilidades várias e, portanto, a questão do sarampo, dando a notícia de que morreram por causa de sarampo, não me parece ser muito correta. Há que avaliar bem a situação dessas 2 crianças. Em todo o caso, temos aqui também outros temas que nos traz aqui hoje, nomeadamente aquela questão do inquérito que a administração Trump fez aqui a algumas universidades portuguesas, incluindo o Instituto Superior Técnico, isto para manter ou não financiamento a alguns projetos. Como é que vês este inquérito para ver se estava tudo em linha com as novas diretrizes da administração Trump? Eu não sei por onde é que eu ia começar, porque assim, falar do Trump, nós todos sabíamos o que é que aí vinha em termos de... Eu acho que tudo isto é uma palhaçada, ou seja, porque eu não sei qual é a ideia do Trump ou da equipa da administração Trump, quando olha para determinados países e acha que eles têm a obrigação, ou universidades estrangeiras têm a obrigação de responder a inquéritos deste género. Pronto. Das duas, uma, ou é o Trump que está ali agora, neste momento, a dizer isto, aquilo e aquilo outro, ou então isto era prática. Aquilo que eu acho que deve suscitar 2 coisas. Também isto pode ser uma desculpa para pouparem dinheiro. Sim, também. As respostas eles podem param de pagar. A minha questão é... Eu gostava de saber se, quando foi iniciado estes apoios, muitos destes apoios nós nem sequer sabíamos que havia um governo estrangeiro a financiar universidades portuguesas, não é? A financiar universidades estrangeiras para fazerem lobby, porque isto é basicamente doutrinação. Claro, exato. Pode ser doutrinação boa e pode ser doutrinação má, não estou a dizer que seja boa ou seja má. A minha questão é, será que o governo da China também está a financiar iniciativas deste género? Sim, ou seja, vou fazer esse levantamento. Pronto, portanto, nós temos que fazer um levantamento sobre qual é a interferência que os governos de outros países estão a ter nas universidades públicas. E as suas ideologias, não é? Sim, mas a minha questão por uma questão de transparência. Por uma questão de transparência. E por outro lado, é saber se
para que o técnico, há uns anos, o técnico ou outras universidades tivessem recebido dinheiro, tiveram que fazer alguma declaração em como iriam cumprir ou ser contra ou ser a favor da agenda climática, ou ser contra ou a favor de outra coisa qualquer. Portanto, a questão aqui é, eu por princípio acho que uma universidade pública não deveria receber apoios quase de doutrinação para este tipo de... Até porque não é para isso que deveriam servir as universidades. Não serve, quer dizer, porque ainda por cima... É mesmo o oposto, a meu ver, do que deveriam servir as universidades. Pelo que se diz, aquilo eram 20 mil euros ou qualquer coisa do género, portanto, nem é dinheiro que se diga, vamos fazer qualquer coisa, quer dizer, não é como aquela história da EDP para ter o Manuel Pinho numa universidade norte-americana, que foi não sei quantas centenas de milhares de euros durante não sei o quê. Portanto, estamos a falar de peanuts, não é? Portanto, isto é mais uma história do Trump, nós vamos ter que nos habituar a este tipo de coisas. As universidades agora comportaram-se, acho que bem, porque obviamente aquilo nem é para responder, aliás, elas deviam-se ter antecipado e dizer assim, desculpem lá, cortamos isto porque isto nós não queremos ter colaboração para quem acha que nos pode fazer este tipo de perguntas. Portanto, deviam ter sido mais ativas em vez de chegar aí e ficarem todos ofendidos, não dizer assim, desculpa, isto não é, nós fechamos o contrato, a parceria, antes de ser o governo dos Estados Unidos a fazer isto. Portanto, eu acho que era importante fazermos um levantamento sobre qual é o tipo de países que apoiam as atividades nas universidades portuguesas. Pois, e de facto não só os governos, mas também empresas. Penso que poderia haver muito mais transparência também, porque é algo que surpreende, é haver de facto este tipo de financiamentos para projetos, como dizes, que é sobretudo para impor uma espécie de ideologia em diversas frentes, seja desta administração, seja de outra, não é? Mas também de empresas, que me parece que isso também era importante ver, até porque é das universidades que depois saem os economistas. Sim, claro. Muitos políticos, professores, e portanto era importante também saber até que ponto é que estão a ser influenciados por determinado tipo de quem no fundo está a impor, claro, o que é que se ensina e o que é que se pratica, o que é que se estuda nas universidades portuguesas. E, mais uma vez, o dinheiro, que tem sempre também o seu peso. Num outro tema que nós trazemos aqui, é um bocadinho um tema diferente, mas que tem a ver com esta bem conhecida ida ao espaço de uma equipa só composta por mulheres, e que incluiu a Katy Perry, mas também Laura Sanchez, a noiva do multibilionário Jeff Bezos, e que de facto é uma questão assim um bocadinho... tem gerado aqui alguma polémica, nem toda a gente tem gostado desta iniciativa, não é? Não, que foi um passeio de 10 minutos, acho eu, turistas, não é? Entre o lançamento e a chegada, tiveram, acho eu, 4 minutos lá numa zona onde já se dá para sentir a ausência da gravidade. E aquilo, basicamente, foi uma diversão, foi uma espécie de montanha-russa para os ricos. E então o facto de serem todas mulheres, dá este ar de folclore, de tipo vernissage. Eu confesso que apesar de ser, obviamente que se percebe que é turismo para ricos e que pode ser notícia. Nem é turismo, porque é 10 minutos, portanto aquilo é uma montanha-russa, para os turistas. A aceleração de turma, lá estás em cima, 10 minutos, dá para cantar uma canção, parece que a Katy Perry acho que cantou uma música e pronto, e voltaram, caíram. Pronto, a mim, enquanto mulher, choca-me bastante, confesso. Não me choca muito. Choca-me o seguinte, choca-me que a forma como depois é apresentado este tema, porque no fundo são seres humanos que vão numa viagem, pronto, agora são todas mulheres, não é? Pronto, foi dado o destaque, eu estou a falar precisamente por essa questão, foi dado o destaque, é de ser uma equipa totalmente de mulheres.
Mas são mulheres que, para além dos fatos que levam, é desprestigiante. Assim, a palavra que me surge para as mulheres em todo o mundo é desprestigiante, porque de facto toda aquela viagem, a meu ver, infelizmente, veio, e temos agora aqui o Serafim também a reclamar, o nosso gato Serafim que se quis juntar aqui ao nosso ata diurna para apresentar também a sua reclamação. Penso que se calhar concorda comigo, ou talvez não sei. Mas para mim todo o folclore e todo o mediatismo em torno deste evento veio apenas reforçar aquele estereótipo negativo em relação àquilo que é a mulher, que é as roupinhas muito justas, inclusive fatos, só que me parece, desenhados por Oscar de la Renta. Quer dizer, isto é ridículo, isto é absolutamente ridículo. Mas faz parte... Não faz parte, é um estereótipo negativo relativamente àquilo que é a mulher. Eu não sei se é estereótipo negativo. Aos gritinhos, portanto, todas aos gritinhos. Quando sai a Laura Sanchez, que é sempre apresentada nos mídias, não como pessoa, nem com o seu nome, mas como a namorada de Jeff Bezos. Ela é sempre apresentada assim, a namorada de Jeff Bezos. Portanto, ela é a noiva do milionário dono da Amazon, e ela é sempre apresentada como é a namorada de alguém. Em todo o caso, ela sai naquela pequena nave, não é? Digamos assim, daquela pequena cápsula, exatamente, e logo um beijinho no seu noivo. E portanto tudo aquilo enfim, eu como mulher, volto a dizer, como mulher, o aspecto geral da coisa é tão desprestigiante, é tão triste, porque a mulher é um ser humano. Não, mas elas também foram... É um ser humano, primeiro, é um ser humano. Depois, as mulheres não se resumem àquilo que é um fato bonitinho, ir aos gritinhos para depois sair e dar um beijinho no namorado. É tudo, eu confesso, lamento, mas achei todo aquele espetáculo. Uma das mulheres, acho que era triste. Mesmo astronauta, não é? Portanto, elas não foram propriamente sozinhas, não é? Tu percebes o que eu quero dizer. A questão é que ninguém está a dar ênfase a isso. O que se está a dar ênfase é... Mas aquilo era turismo, elas foram fazer turismo. Eu compreendo, mas mais uma vez, quando nós lutamos para que não haja uma objetificação daquilo que é a mulher, quando nós combatemos, pelo menos eu como mulher, a questão daquilo que são os estereótipos que infelizmente as mulheres enfrentam no seu dia-a-dia, no trabalho, nos transportes públicos, na vida normal. Elizabeth, claro que são estrelas e figuras públicas. São elas que se puseram assim, ninguém as obrigou. Portanto, não estás a falar da objetivação... Não é isso que eu digo. Eu digo é o tratamento mediático que existe. Das todo mulheres, aquele filme... elas são maiores e vacinadas, e muitas delas completamente independentes. Eu não acredito que Katy Perry não seja independente. Eu não digo Portanto, isso. E que até tenha uma atitude... Não é isso que eu digo. Até poderia de ser... completa emancipação. Até poderia ser um programa na televisão, ou até poderia ser seja o que for. O que eu digo é que este evento em si, e é um comentário que eu gostaria de deixar aqui, é quase o anti daquilo que, se me dissessem, apresenta aqui um exemplo daquilo que não deve ser a promoção da imagem da mulher. Eu daria este, porque a mulher não se resume a mulher que vai ao espaço num fato de Oscar de la Renta, com o cabelo arranjado e tudo, que é ótimo. Eu não tenho nada contra as mulheres irem completamente maquilhadas e penteadas, e não é isso que está em causa, é todo este conjunto com os gritinhos, com tudo que é salientado, aquilo que tem sido a tentativa que tem existido também de estereótipo em relação àquilo que é uma mulher. E queria só deixar isso porque achei triste, achei mesmo desprestigiante, e queria deixar esse comentário. E está deixado. Então, qual é o tema seguinte? Não temos mais tema. Não temos mais hoje. Não, tínhamos, julgo que não falaste, foi que eu queria falar sobre um relatório que foi agora apresentado sobre alterações climáticas. Eu acho que merecia aqui uma breve... Sim, é verdade, tínhamos colocado isso em agenda e depois ambos esquecemos no início de o mencionar. Pronto, basicamente isto também é muito rápido. Temos aqui o Serafim, que hoje está muito... Quer participar connosco também, portanto, no podcast.
E quer atenção. Não, e provavelmente ele está chateado porque teve a escrever um texto sobre um contrato público e se calhar preferia agora que nós estivéssemos aqui a comentar o contrato à borla do Dino Santiago, que afinal vai custar 19 mil euros aos cofres públicos. Mas eu estava aqui a falar sobre um relatório que foi publicado hoje pelo Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copérnico e pela Organização Meteorológica Mundial. É um relatório sobre o estado do clima na Europa de 2024 e são feitas aqui algumas apresentações em termos de índices que comprovam, digamos, as alterações climáticas, a temperatura à superfície do mar, outro tipo de indicadores de temperatura. E há aqui um particularmente que eu discordo completamente de ele ser aqui colocado, que tem a ver com os incêndios florestais, e uma nota aqui que o próprio público refere que em setembro os incêndios em Portugal, portanto, setembro do ano passado, queimaram cerca de 110 mil hectares numa semana, o que representa cerca de um quarto da área ardida anual total da Europa. Estima-se que 42 mil pessoas tenham sido afetadas por incêndios florestais na Europa. Eu discordo de que os incêndios florestais sejam um indicador das alterações climáticas, porque, em grande medida, isso também acontece no caso, por exemplo, das inundações. Se é certo que temperaturas mais elevadas aos extremos climáticos, como ondas de calor, que podem até ser mais frequentes, podem contribuir para um aumento do risco. O facto de haver um aumento do risco não significa que depois não se consiga, através da gestão de combustíveis, através da gestão dos próprios povoamentos florestais, fazer diminuir até a área ardida. E Portugal é, infelizmente, uma exceção naquilo que é a gestão florestal na Europa. Apesar dos milhões. Ao contrário, sim. Que são gastos. Dos milhões em termos até de meios aéreos e de combate aos incêndios florestais pelos bombeiros voluntários. Portanto, nós continuamos a ter bombeiros voluntários a atacar incêndios e depois a termos situações a descontrolarem-se. Portanto, nós continuamos a ter bombeiros voluntários como tínhamos enfermeiros ou enfermeiras há um século e tal, ligadas já à igreja, e elas até podiam estar com muito amor aos doentes, mas não tinham conhecimentos para tratar convenientemente dos doentes. Nós continuamos a ter uma gestão completamente fraccionada da floresta e, portanto, ao contrário daquilo que tem acontecido nos outros países mediterrâneos, em que de vez em quando há situações que se descontrolam, mas raramente se controlam, nós vemos, quando comparamos aquilo que eram os incêndios florestais de área ardida em Espanha, a Itália, na Grécia, e vemos a média de longo prazo, ou de médio prazo, 10 anos, digamos assim, em termos de gestão florestal, vemos uma redução desde os anos 70, 80 até agora, ao contrário de Portugal. Portugal, o que acontece muitas das vezes, e cada vez mais, é que há uma catástrofe. Tivemos uma catástrofe em 2003, depois tivemos uma catástrofe em 2005, depois tivemos uma grande catástrofe em 2017 e depois vamos tendo umas catástrofezinhas, 100 mil hectares, de vez em quando, que achamos que não há problema, não é? E o problema que acontece é que sempre que há uma catástrofe, tomam-se umas medidas, tipo a bombeiro, pensa-se depois que as coisas se resolveram, quando na verdade é o ciclo do fogo, ou seja, porque aquilo que ardeu muito num determinado ano não vai arder nos anos a seguir, e continuamos a achar que agora a culpa era primeiro dos incendiários, depois era mais não sei o quê, depois era mais não sei quantos, e agora a culpa é das alterações climáticas. E, portanto, sempre que temos agora um ano mau, ou um ano menos bom, vamos sempre culpar as alterações climáticas. E eu costumo dizer que, em relação aos incêndios florestais, deve-se ter sempre a atitude relativamente àquilo que deve ser a defesa, por exemplo, de um território.
Nós, há uns séculos atrás, para evitar a invasão dos espanhóis, se calhar bastavam umas espadas, uns canhões e coisas desse género. Agora, se eles nos invadissem, obviamente não nos vão invadir, não é? Tem outro tipo de armamento. Portanto, é impensável que, mesmo que haja aumento do risco por via das alterações climáticas, de haver extremos, etc., etc., nós vivemos num clima mediterrâneo, o risco já existia, e, portanto, mas agora até pode ser que seja mais grave. Portanto, nós temos é que nos equipar para adaptar, para que enfrentar esse inimigo que até pode ter mais força. E cumprir aquelas que são as boas práticas de prevenção, E, portanto, não é? quando eu vejo um indicador destes, incêndios florestais para as alterações climáticas, é dizer assim, se isto correr mal, já temos um bode expiatório, foram as alterações climáticas. E nós nunca devemos ter este tipo de posicionamento quando estamos a falar em alterações de qualquer tipo pode ser alterações climáticas, pode ser, imaginemos que há olha, como agora no caso da saúde, nós neste momento temos outro tipo de problemas de saúde que não tínhamos há 20, em termos de dimensão, há 20 ou 30 ou 40 anos. Porquê? Porque nós temos neste momento uma população idosa muito superior, com outro tipo de problemas que não existia com esta dimensão há 20 ou 30 anos. Por isso é que, por exemplo, na parte do investimento na saúde, nós temos que não olhar para o investimento do ponto de vista do aumento populacional, mas sim do aumento populacional da população idosa. E aí não tem havido esse acompanhamento, por isso é que nós temos esta crise constante no Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque não nos sabemos adaptar aos novos desafios, neste caso do SNS, de termos uma população mais envelhecida, no caso dos incêndios florestais, de podermos ter uns períodos de anomalia meteorológica, de facto há anomalias meteorológicas que são muito graves, para evitar que haja ciclicamente problemas como os grandes incêndios florestais. E para aí não podemos estar com amadorismos como acontece no caso dos bombeiros voluntários, que não queremos mudar isso. Eu sobre esse assunto, por causa dos lobbies. O único comentário que tenho a dizer é o seguinte, como jornalista, e apesar de ser jornalista, sobretudo tendo acompanhado os mercados financeiros e o jornalismo, ter feito jornalismo económico, o que posso dizer é que de ano para ano o cenário repete-se. E já sou jornalista há 27 anos, tu também já trabalhas como jornalista e foste jornalista já há muitos anos. Também penso que vês o mesmo, que é de ano para ano, é sempre o mesmo filme, é sempre a mesma história e a dúvida e parece-me que não há grande vontade em mudar. E se não há grande vontade em mudar é porque alguém está a ganhar com isto. Infelizmente, talvez por via da questão da regra jornalística do follow the money, este é um grande negócio. E enquanto for um grande negócio, se houver um bode expiatório externo, imprevisível e que não pode atribuir-se a culpa a nenhum ser humano, das alterações climáticas, se houver esse bode expiatório, não interessa melhor, o que é certo é que se calhar até há mais desculpas para se fazer mais ajustes diretos ou mais concursos para dar dinheiro a empresas e a interesses. No caso dos fogos florestais, para além dos meios aéreos que são dezenas de milhões por ano, temos um sistema completamente absurdo, que é, se um conselho, ou se uma corporação de bombeiros, um conselho com corporações de bombeiros, às vezes temos mais do que uma corporação de bombeiros no conselho, se há muitos incêndios, e portanto muitas intervenções, eles nesse ano e nos anos seguintes recebem mais dinheiro. Quando é um absurdo, porque por um lado eles têm mais área ardida, muitas vezes por erro próprio. Por outro lado, se tem uma área ardida muito grande num determinado ano, é provável é muito provável que nos anos a seguir, porque grande parte da área foi ardida, não volte a arder, e nos próximos anos não volte a arder. Portanto, eles têm uma espécie de prémio pelos conselhos estarem a arder. Não é bem assim, mas é quase assim. Pronto. E já foi pior, porque antigamente nem sequer se controlava eu espero que agora as coisas estejam a ser um bocadinho melhor controladas, mas inventavam-se muitas das vezes saídas que de facto não correspondiam a ocorrências, não é? E isto tem a ver exatamente pelo facto de nós termos isto tudo muito fragmentado, ou seja, temos
já não me recordo quantas corporações é que há, mas são bem umas cerca de 400 corporações de bombeiros voluntários. Em muitos casos, onde os fogos podem assumir maior dano em termos de extensão, não é em termos de ignições, são nos concelhos do interior, onde as áreas, muitas vezes, de supervisão das corporações de bombeiros são muito maiores, e, portanto, os tempos de chegada são muito maiores, e onde, muitas vezes, nem sequer há bombeiros, exatamente por serem voluntários, porque depois não há população jovem, portanto, muitas vezes temos depois um sistema completamente caótico, temos os meios de logística dos bombeiros completamente fragmentados, que não funcionam, vemos bombeiros a dormir no chão, a descansar no chão e vistos como heróis porque tiveram 24 horas, entre aspas, a apagar um fogo, quando isso é quase um suicídio e uma falta de eficácia. E, portanto, andamos continuamente a ter isto aqui em Portugal. E depois aparecem aqui estes relatórios que dizem a área ardida está a aumentar em Portugal, portanto, culpa é das alterações climáticas, não é culpa das alterações climáticas. Pois, a mim parece-me que é mais um mecanismo, uma ferramenta para manter as coisas como estão e para continuar a que seja extraído dinheiro do contribuinte para ser entregue a uma indústria, que é a indústria dos incêndios florestais. A mim parece-me que é isso. Mas, de facto, de longe, o que me ocorre dizer é que não vejo vontade em resolver efetivamente o problema. Bom, ficamos por aqui hoje, regressamos talvez daqui a 2 dias ou 3, mas ainda esta semana certamente voltaremos. Vamos tentar, exatamente, e mais uma vez agradecemos aqui a sua presença e, portanto, um agradecimento aos nossos ouvintes por acompanharem este Ata Diurna. Obrigada e até breve.